O que são zonas francas? Por que elas existem? Qual que é a grande vantagem em ter as zonas francas e ter as empresas nelas? Né? Nesse vídeo vocês vão entender mais ou menos o que elas significam e qual que é a grande vontade ou vantagem de ter as zonas francas trabalhando. Acompanhe. Tudo bem, gente? Tô entrando rapidinho aqui nesse vídeo para chamar vocês para um fórum, ou melhor, uma grande mesa redonda que a gente vai fazer lá no canal Comex Fácil, dessa vez ao vivo, olha só que bacana, no dia 12 de dezembro, 12 do 12, marca esse dia, às 14 horas, tá bom? Por quê? Porque nisso eu vou estar ao vivo chamando vocês para tirar todas as dúvidas possíveis e imaginárias. Então, que tal vocês se inscreverem no canal para receberem isso? Tô ao vivo. Então acompanhe, vamos comigo, vamos nessa que eu tô a fim de ajudar vocês a entrarem no comércio exterior, tá bom? Vem comigo, um grande abraço. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a cada novo inscrito no canal, a cada compartilhamento, a cada pessoa nova que vem e olha os nossos vídeos. Gente, de coração, obrigado mesmo, porque esses vídeos são para vocês. E isso a gente está ajudando a melhorar o comércio exterior brasileiro. Olha que legal. Então vamos comigo e vamos continuar, tá bom? Gente, dessa vez a gente vai falar sobre as zonas francas. E por que elas existem? Qual que é a grande vantagem em ter uma empresa numa zona franca? Na verdade é o seguinte, a mais conhecida zona franca aqui no Brasil é a Zona Franca de Manaus. E por que ela existe? A Zona Franca nada mais é do que um local, uma área localizada perto sempre de um porto ou local, um recinto alfandegado, que ela necessariamente precisa ter essa localização para ter a entrada e saída de mercadorias. E o que acontece? A Zona Franca ela tem uma série de vantagens quanto a isso, como a redução de impostos, a redução de PIS/COFINS. Então, nesse vídeo a gente vai entender mais ou menos onde ela quer chegar e o porquê que a Zona Franca existe e qual que é a grande vantagem. Nós temos duas zonas francas muito conhecidas na América, ou seja, na América do Sul e na América Central. A primeira é a Zona Franca de Manaus, falando aqui do Brasil. A Zona Franca de Manaus, ela nada mais é do que um local, uma área, como eu expliquei antes, que além disso, ela tem a redução ou a isenção de alguns impostos. Como assim, Thiago? Explico. Para redução de imposto, ela tem redução de até 88% no imposto de importação. Caramba, começa a ficar interessante, né? Então, suponhamos, aqui em cima eu coloquei uma aula sobre o numerário que a gente fez, mais ou menos para vocês entenderem onde eu quero chegar. Normalmente, os impostos que temos com mercadorias e os NCMs, olha aqui em cima sobre NCM, são eles que definem o que de imposto vai ser cobrado. Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e o ICMS. Lembrando que ICMS é um imposto estadual e não federal. E o que acontece? Por ter uma empresa em uma zona franca, você tem até 88% de redução do imposto de importação. Começa a ficar interessante. Ah, mas Thiago, vale a pena ter uma empresa na zona franca? Sim, porque não é apenas isso. Você tem um IPI zero para qualquer NCM. Então, por exemplo, por que nas zonas francas, principalmente na de Manaus, toda grande mercadoria brasileira ela é de lá? Você sempre quando você olha o rótulo, ele está escrito fabricado na Zona Franca de Manaus. Porque além dos impostos de uma importação no caso, os impostos aqui no Brasil também são reduzidos, porque a empresa é lá. Ah, mas é só isso? É só o IPI e o imposto de importação? Não. Nós temos também o PIS/COFINS.
Sim, o PIS/COFINS zerado para operações dentro da Zona Franca. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Digamos que a empresa A fabrica televisão e vende para a empresa B que faz dessa televisão alguma coisa com multimídia, alguma coisa do tipo. O PIS/COFINS dessa venda é zero. Caramba, então é tão vantajoso assim? Sim. Qual que é a grande vantagem de ter uma Zona Franca e ter uma empresa na Zona Franca? Além da redução de impostos, ela sempre está perto de algum porto ou de algum recinto alfandegado que literalmente desembarace a carga o quanto antes. Mas por que Manaus, Thiago? Puro e simplesmente logístico. Como assim logístico? Fácil. Manaus ele tem uma grande saída, principalmente para a América Central e América do Norte. Então, e a chegada também, óbvio. Então, a chegada de insumos da América do Norte e América Central vem por Manaus, a empresa importa isso por Manaus, a redução de impostos é grandiosa e então a importação acaba sendo vantajosa. Ah, mas a minha distribuição é Brasil inteiro. Não tem problema. Aí entra no mérito da cabotagem. Aula aqui em cima sobre cabotagem. Porque se entra uma operação de cabotagem lá na frente, você faz uma distribuição melhor ainda para o Brasil. Ah, mas é só isso? Também tem uma redução de até 75% no imposto de renda para pessoa jurídica. Nossa, Thiago, mas é tão vantajoso assim? Sim. Uma zona franca é uma zona franca de venda livre. Entenda-se, se você chega com uma pessoa jurídica e instala a tua empresa lá, tua redução de impostos vai ser gigantesca. A gente pensa sempre em uma operação de importação, mas tem empresas que fazem mais de 10 operações por dia, se não mais. Então imagina essa redução de impostos numa empresa dessa. Por exemplo, na empresa que eu falei que fabrica a televisão. É enorme. Então, cada componentezinho, se você traz um componente da China e um outro componente, sei lá, da Índia, e você traz tudo para lá, redução zero. Gente, maravilhoso. Qualquer operação na Zona Franca para as Zonas Francas é fantástica e funciona. Realmente funciona. Ah, mas Thiago, como é que eu defino isso? Como é que eu faço uma liberação em uma Zona Franca? Primeiro de tudo, você vai ter que ter um despachante. Fala aqui em cima sobre o despachante. E ele vai entrar com uma requisição junto à Receita Federal, informando que a empresa é localizada em Manaus, no caso. E com isso, com essa redução para Manaus, todos os impostos caem. Ou eles têm uma redução, ou eles têm uma isenção. E aí, por sua empresa ser originalmente de Manaus, ou às vezes a sua distribuição ser por Manaus, até seu imposto de renda reduz. Fantástico, né? Tiago, me dá outro exemplo de zona franca. Bom, eu te dou. No mundo, nós temos o Canal do Panamá. Nossa, mas achei que você nunca fosse falar do Canal do Panamá. O Canal do Panamá, ele já foi muito utilizado anteriormente de passar dos oceanos, exatamente no meio do Panamá. E ali tornou-se uma zona franca de redução de impostos. Então, muita gente anteriormente que fazia compras no Paraguai, lá embaixo, hoje vai lá para o Panamá e faz compra lá, porque é uma zona franca também. Ah, mas vale a pena? Até para pessoa física vale a pena. Puta, mas que bacana. Então vou para o Panamá. Legal, bacana. É interessante ter essa ideia de que zonas francas valem a pena quando a negociação é dentro dela e não fora dela. Ou seja, suponhamos que a tua empresa é aqui em São Paulo, onde eu moro, e você negocia com uma empresa lá no Panamá, como eu falei. Ele vai ter redução de imposto, mas você não. Então a vantagem cai. Não existe mais vantagem. Você comprar de uma zona franca e o teu fornecedor vai ter redução de imposto, mas você não. Então a negociação tem que ser muito bem feita para você não cair num risco. Mas a zona franca, se você instalar a tua empresa
lá em Manaus, por exemplo, como eu dei o exemplo, fantástico, a sua redução de impostos é gigantesca. Olha a grande vantagem. Entenderam, pessoal? É mais ou menos para vocês entenderem o que é uma Zona Franca e por que ela deve funcionar, e deve funcionar muito bem. Mas lembrem, ela sempre tem que estar perto de um recinto alfandegado ou de algum porto, aeroporto, enfim, para saída e chegada de mercadoria. Tá bom, gente? Gente, vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu tô aqui para ajudar vocês. E lembra, o canal Como é que Faço é para vocês, sempre. Então, eu sempre estou aqui para poder ajudar vocês e para, por que não, dar uma consultoria, uma auditoria ou colocar vocês no rumo certo do comércio exterior, tá bom? Então, por favor, que tal vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as nossas notificações de aulas todas terças, quintas e sábado com alguma coisa especial. Sim, temos alguma coisa especial para essa semana. Acompanhem, porque isso vai ser legal para todos vocês, tá bom? Ah, e além disso, curta, compartilhe e comente, tá bom? E além disso, não me esqueci, 2 vídeos para vocês olharem, verificarem e fazerem exatamente a mesma coisa, tá bom? Pessoal, muito obrigado e tenham uma ótima aula.